Olá, pessoal. Eu sou a professora Jane Mendes Ferreira e estou aqui para falar com vocês sobre escrita acadêmica, especificamente sobre escrita de artigos para a área de administração. E eu vou começar essa série de vídeos que eu quero deixar disponível para vocês, falando sobre autoria. Quem são os autores de um artigo científico? A princípio pode parecer uma questão muito simples, o autor é aquele que escreve, mas a gente sabe que na nossa área a gente trabalha muitas vezes a partir de um grupo de pesquisa, a gente trabalha com orientação, a gente conversa com os nossos colegas sobre as nossas pesquisas e ouve dicas, e daí a gente começa a ficar em dúvida se essas dicas, se essas falas, se essa contribuição do grupo de pesquisa, de alguém lá no grupo de pesquisa, ela confere essa qualidade de autor ou coautor no nosso trabalho. Então, a questão da autoria ela é muito importante, porque ser autor de um trabalho, em primeiro lugar, é ser responsável por tudo aquilo que está escrito ali. Então, o autor ele tem não só os benefícios de ser autor, por exemplo, o reconhecimento pelos pares, a possibilidade de ter seu currículo melhorado e, por exemplo, num concurso público ganhar mais pontos porque tem mais artigos publicados, né? É autor de mais artigos, mas ele também tem responsabilidade, porque vamos considerar, por exemplo, num caso de ser acusado de apropriação indébita, tem uma ideia lá que não foi citada corretamente, quer dizer, o plágio, não é? Quem vai ser responsabilizado é o autor. Então, essa questão, ela é uma questão importante quando a gente escreve artigos científicos. Então, vamos lá. Quem são os autores, né? Então, o Comitê Internacional de Editores de Periódicos da área da medicina afirma que para figurar entre os autores de um artigo científico, a pessoa deve preencher 4 critérios. Não é apenas um dos critérios, mas ela deve atender aos 4 em conjunto. E o primeiro deles é fazer uma contribuição substancial à concepção. Então, eu pensei o objetivo desse trabalho, eu tracei lá a metodologia pela qual esses dados podem ser coletados. Então, eu fiz o design desse trabalho, eu posso figurar lá como autora se eu preencher os demais critérios, né? Se eu não fiz o design, mas eu coletei e analisei, interpretei os dados, essas duas coisas podem ser uma ou outra, né? Então, eu fiz o design, a concepção do trabalho, ou coletei, analisei, interpretei os dados. Esse é o primeiro critério, ou um outro. Depois, eu tenho que preencher o segundo critério, que é confeccionar um rascunho desse trabalho. Então, eu tenho que efetivamente escrever esse trabalho, ou não escrevi, mas fiz uma revisão crítica, né? Olhei, melhorei muito a escrita desse trabalho. Eu, como orientadora, faço muito isso. Os meus orientandos podem dizer, né? Então, eu vou lá e falo esse parágrafo aqui tem que ser colocado em outro lugar, isso daqui não está coerente, né, com aquele outro, essa ideia aqui precisa, vamos melhorar essa ideia aqui. Então, eu escrevo lá junto com os meus orientandos, por exemplo. Então, ou eu faço o rascunho ou eu ajudo muito na escrita final, nessa revisão crítica. Tenho que atender agora o terceiro critério, que todos os autores precisam fazer isso, né? Que é aprovar a versão final, aquela que vai ser submetida ao periódico científico. E o quarto critério é todos os autores, todos aqueles que figuram ali, eles precisam se colocar como responsáveis. Então, na hora que eu estou lá, verificando o meu artigo, escrevendo o meu artigo, eu tenho que ter certeza
que todos os aspectos, todos os dados que estão ali são fidedignos, são verídicos, eles são confiáveis, é aquilo mesmo, né? Não foram dados inventados, não tem plágio no meu trabalho, eu posso garantir todas as partes do meu trabalho, mesmo aquela que o meu colega coautor fez, porque eu estava lá junto, participando, conferindo tudo muito em conjunto. Então, tem que atender esses 4 critérios, né? Contribuição substancial à concepção ou design ou a coleta e interpretação dos dados. O segundo critério é o rascunho ou a revisão crítica para melhoria do conteúdo. O terceiro critério é a aprovação final da versão a ser publicada. E o quarto critério, concordar que tudo que está ali no artigo, né, você garante que é verdade, né? Hoje em dia, os periódicos já estão pedindo, inclusive, para que os autores digam quem fez o que no artigo. Então, se você não souber o que uma das pessoas que está querendo figurar como coautor no seu artigo, mas o que essa pessoa fez, a gente não sabe, então tem problema aí, né? A gente tem que, todo o conjunto de autores ali tem que saber exatamente qual foi o papel de cada um na confecção daquele artigo. E uma coisa que, infelizmente, né, eu já vi acontecer, não é uma prática tão incomum, a CAPES já tomou providências para coibir isso, as revistas têm tomado providência para coibir isso, que é, por exemplo, a falta de ética travestida aí de camaradagem, por exemplo. Então eu escrevo aqui um artigo e coloco o seu nome. E você, quando escrever coloca o meu. Eu nem sei sobre o que você está escrevendo, mas quero lá figurar. Então isso aí não é camaradagem. Isso daí é só falta de ética mesmo, tá? É uma prática que não deveria acontecer entre nós cientistas. Uma outra coisa que eu já vi acontecer é aquilo que eu chamo de artigo ônibus, né? Entra todo mundo, então o artigo tem 8 autores, figura até um amigo de um amigo que está precisando. Não, gente, isso aí não é camaradagem, isso daí, em geral, tem um burro de carga, né, carregando um monte de gente malandra. Não se sujeite a isso, não faça isso, né? Então, a autoria e ética em pesquisa, elas estão relacionadas e a gente tem que cuidar para que essas práticas antiéticas não aconteçam na nossa área, porque cada vez que acontece um negócio desse, todos nós sofremos com isso, né? A gente já é atacado constantemente, né? Você é professor, então não trabalha. Você fica só estudando, como se isso não cansasse, como se isso não demandasse um trabalho intelectual bem intenso, tempo, né? Então, quando a gente faz essas coisas, deixa acontecer essas práticas antiéticas no nosso assunto hoje aqui relacionados à autoria, todos nós, como comunidade de cientistas, sofremos. E a gente não pode dar munição para aqueles que nos atacam. Então, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui comigo. Inscreva-se no meu canal, deixa lá um joinha e fique atento aos demais vídeos dessa coleção. Bom trabalho para vocês, tchau!